boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos na reunião desta noite, que possamos receber a paz, o amor de nosso Mestre Jesus, que possamos encontrar nesta noite tudo aquilo que viemos buscar, e considerando o tom especial da reunião de hoje, voltada para o tratamento espiritual, vamos rogar a Deus para que todos aqueles irmãos que ainda guardam alguma diferença conosco possam receber os eflúvios dos bons pensamentos, dos pensamentos de perdão, de reconciliação, porque esse é o tom da reunião desta noite. Então vamos continuar a nossa trajetória de reflexões em torno do capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, um capítulo em que a gente está tendo a oportunidade de analisar o perdão sob alguns aspectos. E o tema de hoje é reconciliação com os adversários, ou reconcilia-te com os adversários. E antes da gente entrar nas nossas considerações, é importante a gente trazer aqui o fundamento evangélico que o Kardec separou para servir de base da análise do tema da noite. E o fundamento evangélico está lá no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, que diz assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Então o tema de hoje, reconciliação com os adversários, quer nos falar a respeito do momento ou da oportunidade do perdão, da reconciliação. Jesus vem nos dizer aqui, de maneira muito enfática, que todos devemos buscar a reconciliação, o apaziguamento das relações da maneira mais rápida possível, especialmente enquanto estivermos a caminho com aquele ou com aquela com quem tenhamos as nossas diferenças. Porque aí, obviamente, temos maior facilidade, maior campo para desfazer o mal-entendido, para não dar vazão e ampliação aos sentimentos de ódio, de raiva, de rancor. E Jesus é bastante enfático sobre a necessidade de agirmos rápido justamente para que não represemos em nossos corações esse sentimento de ódio, de mágoa. Se nós fomos os ofendidos na história, né, podemos dizer que é uma verdadeira prisão estarmos ali envolvidos por esses sentimentos, o sentimento de raiva, o sentimento de revide, de vingança. Isso constitui uma verdadeira prisão para a nossa existência. Então, quanto antes conseguirmos nos libertar desses sentimentos, procurando a reconciliação, muito melhor. Agora, se nós estivermos na posição do ofensor, daquele que precisa obter o perdão, então, o quanto antes que possamos tomar consciência do nosso ato possivelmente equivocado, possamos buscar o arrependimento e possamos buscar o quanto antes também a reparação do nosso equívoco, porque também constitui uma grande prisão convivermos com o remorso, com o sentimento de culpa, com a necessidade de obter a compreensão e o perdão alheio. Então, Jesus vem nessa toada procurando nos mostrar que precisamos agir enquanto nós temos essa chance, né? Enquanto os recursos para se reconciliar, para resolver a situação conflituosa, esteja ali ao nosso alcance, à nossa alçada, para que a gente possa se apaziguar o quanto antes, né? Possamos acalmar os nossos corações e os corações alheios,
o quanto antes para que esses sentimentos que são negativos não acabem não criando uma vazão muito maior e não acabe criando uma repercussão muito maior, que não se dê a chance da vingança, a chance de se nutrir a raiva, porque depois fica tudo muito mais difícil de se corrigir, de se reparar. E os recursos trazidos pela doutrina espírita nos ajuda a analisar essa questão da reconciliação sob um aspecto um pouco diferente. Porque vejam, se a gente nutrisse, ou se a gente tivesse a certeza de que os materialistas estavam corretos e que esta nossa existência é única, qual seria a razão de buscarmos a reconciliação? Afinal de contas, uma vez deixando o nosso corpo físico, uma vez chegado o momento da nossa morte, estaria extinta a nossa existência, estaria extinta também a nossa falta, ou estaria extinta aquela situação que gerou a desavença, a controvérsia. Mas os materialistas estão equivocados. E a doutrina espírita vem nos mostrar que esta nossa existência aqui é tão somente um estágio que o nosso espírito está cumprindo no plano da matéria, para que por meio das experiências que a matéria pode nos proporcionar, o nosso espírito possa evoluir. Então, diante disso, no momento em que nós retornamos ao plano espiritual, continuamos sendo nós mesmos. Continuamos carregando aquelas relações afetuosas que nós cultivamos nesta existência, nas existências passadas e no plano espiritual, mas também continuamos trazendo e carregando os nossos desafetos. E aí é que está o grande problema, e talvez aí resida o principal ponto do conselho dado por Jesus de nos reconciliarmos enquanto estivermos a caminho. Poderíamos até entender, reconcilia-te enquanto estão nesta reencarnação, se resolvam, porque este problema pode perpetuar para outras existências. Esse problema pode repercutir para outras vidas. Então esse é o recado que Jesus dá, que a doutrina espírita nos permite interpretar dessa forma, né? Por isso a necessidade da gente buscar o quanto antes essa reconciliação, para que ela não se gere uma repercussão em outras existências, para que ao desencarnarmos não levemos conosco o sentimento de culpa, de remorso por um mal que fizemos, né? Ou para que não carreguemos também o ódio, o rancor, a raiva por um perdão que não concedemos. Por isso que o Kardec vai dizer, de maneira muito inteligente na lição da noite, que na prática do perdão, como em geral também na prática do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material na prática do perdão. Porque a morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Por isso não devemos deixar para depois as possibilidades de reconciliação. Sempre que tivermos a oportunidade, que possamos, nesta própria vida, já verificar quem são aqueles que são os nossos desafetos, aqueles que nós tenhamos alguma diferença, e já vamos buscar ali criar um clima de harmonia, para que não fique nenhum mal-entendido, para que possamos, de nossa parte, conceder o perdão àqueles que eventualmente nos ofenderam, e que possamos também pedir o perdão para aqueles que nós fomos os ofensores. E especialmente sobre esse ponto, como a gente não tem aqui muito tempo para aprofundar, eu gostaria de recomendar a leitura do livro Entre o Céu e a Terra, que faz parte da coleção André Luiz, um livro psicografado por Chico Xavier, e nós vamos ver praticamente durante o livro todo como que as teias de ódio, de rancor, de necessidade de perdão, de reconciliação vão sendo construídas ao longo das experiências reencarnatórias.
Então é muito interessante a gente ver os personagens ali se reencontrando numa outra existência e vendo o que motivou o pensamento de raiva e de ódio de cada um deles. Mas a ausência de reconciliação, ela traz também um outro aspecto muito danoso à nossa existência, que é o processo obsessivo. Né? Porque, como disse Kardec no trecho que nós lemos, a partir do momento que nós nutrimos contra alguém algum sentimento de rancor, ou alguém tem conosco um sentimento de raiva, de ódio, e esse sentimento acaba perdurando, inclusive, após a existência do corpo físico, nós podemos perceber que a possibilidade de influência, de interferência desse pensamento em nossa vida, justamente porque uma situação ficou mal resolvida, justamente porque um irmão, uma irmã nutre contra nós um sentimento negativo, pode ser que queiram agir com sentimento de vingança e queiram nos prejudicar, mesmo estando no plano espiritual. E aí nós vemos os quadros de obsessão. Quadros que, inclusive, estão muito presentes na reunião de hoje, dedicada ao tratamento espiritual, e todos nós deixamos alguma marca negativa em alguém, então certamente todos nós carregamos ainda a necessidade de reparar, de se reconciliar com alguém. Mas se a gente não consegue a reconciliação durante o período da reencarnação, quando nós estamos a caminho, como disse Jesus, é muito provável que haverá necessidade de um reencontro posterior para que esse mal-entendido seja desfeito. Só que enquanto isso não acontece, a gente fica envolvido nesses pensamentos de ordem negativa, muitas vezes motivados pela nossa própria falta de educação espiritual, pela nossa ignorância, porque quanto mais nós nutrimos esses sentimentos negativos, mais atraímos também, nos sintonizamos com os sentimentos de maldade, de ódio, né? E trazemos isso para a nossa existência. Então, um outro recado aqui de Jesus é: reconcilia-te, para que, pelo menos, não precise depois desfazer um quadro de obsessão lá na frente, que não precise depois reencarnar junto com esse desafeto para desfazer esse mal-entendido, muitas vezes atrasando a marcha da nossa evolução, perdendo oportunidades salutares, justamente porque a gente precisa passar novamente por reencarnações que são redentoras, reencarnações que acabam oportunizando um reencontro para se desfazer um mal-entendido, não para se construir algo mais proveitoso. Né? Então é como se a gente estivesse sempre patinando no curso da nossa existência, sempre tendo que tratar daquelas questões relacionadas a desfazer os equívocos do passado, as traições que realizamos ou que fomos vítimas, do que propriamente organizando as nossas forças e mobilizando os recursos do nosso espírito para a construção de uma edificação realmente mais proveitosa para a nossa vida espiritual. E aí, na lição de hoje, o Kardec fala assim que o obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior. Né? Então, nós, muitas vezes, sofremos a interferência espiritual de alguém que nós possamos ter prejudicado numa outra existência. Mas por que é que Deus permite essa sintonia com aquele que nós eventualmente prejudicamos, né? Por que Deus permite essa sintonia de pensamentos negativos? Kardec esclarece assim que Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, se não ocorreu um mal, mas por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então olhem que interessante aqui a lição de Kardec. Ele equipara a prática do mal com a ausência do perdão. E muitas vezes, como a gente foi vítima de uma situação e a gente carrega isso conosco, carrega como uma prisão, como disse ali metaforicamente Jesus, a gente acaba realmente trazendo para a nossa existência certos problemas que depois são de difícil solução.
Porque se a gente não consegue nos libertar, se a gente não consegue perdoar, a gente acaba entrando em sintonia com essas mentes inferiores e acabamos por ingressar, inclusive, num quadro de possível obsessão, né? E especificamente sobre esse ponto, há um outro livro da coleção André Luiz, muito interessante, que vale a pena a leitura, que é o livro Libertação. E ali a gente vai verificar como a reconciliação ela pode ser dolorosa e pode ser trabalhosa. Agora, no que diz respeito à necessidade de reconciliação com quem eventualmente a gente teve alguma diferença, nós precisamos levar em consideração a intenção. Nós precisamos sempre estar imbuídos com a verdadeira intenção de conceder o perdão e a verdadeira intenção de buscá-lo para que a reconciliação se dê de maneira proveitosa. A gente já está falando aqui, se a gente está falando de uma reconciliação, significa que estamos pelo menos tratando de duas partes que estavam afastadas por uma diferença e elas voltam a ter uma relação harmoniosa, desfazendo esse quadro de diferenças que ocorreu. Então, há necessidade que a intenção seja verdadeira, porque a gente pode buscar a reconciliação com segundas intenções, seja procurando o perdão para nos beneficiarmos de certas situações, de certas pessoas, seja buscando a reconciliação concedendo o perdão também, de uma maneira que pode ser considerada vexatória, para que nós possamos se passar por pessoas generosas, com características que nós ainda não temos. E então é necessário que haja a sinceridade para que esse ato seja considerado válido, digamos assim, para que realmente possamos nos harmonizar uns com os outros, para que possamos mostrar que o nosso coração já está apto a perdoar, então, portanto, também estamos aptos a receber o perdão e a cultivar uma relação diferente com aqueles que nós tivemos uma diferença. E há um texto muito interessante de Emmanuel, chamado justamente Conciliação, que está lá no livro Pão Nosso, que ele menciona que Jesus quis dizer com a necessidade do conciliar-te, que na verdade deve significar a necessidade de fazer a nossa parte. Muito embora a reconciliação esteja pressupondo uma sintonia entre duas partes que eventualmente tiveram um desajuste, a gente pode encontrar situações em que uma das partes está ali atuando de maneira sincera para buscar a reconciliação, mas a outra parte não aceita. Seja por ignorância, e aí nesse caso é necessário a compreensão, né? Porque nós mesmos, em outras épocas, ou até mesmo em outros momentos dessa vida, também tivemos ali situações de não entender as nossas responsabilidades com o outro, as nossas obrigações. Mas pode acontecer também, segundo Emmanuel, que essa ausência de reconciliação se dê por perversidade da outra parte, que não quer mesmo conceder o perdão, que quer espezinhar mesmo a outra parte, sentir a raiva, o ódio que ela ainda guarda no coração. Nesse caso, nós temos que entender o outro como alguém que necessita da cura, alguém que está ainda em processo de busca da própria cura. Mas o que vale, como dito, é a intenção, porque se a gente estiver realmente bem intencionado para perdoar ou para buscar o perdão, então aí nós não seremos levados, ou ainda que sejamos levados ao juiz, nós teremos a favor de nós, como testemunha, a nossa boa vontade, a nossa consciência, a nossa busca por esse perdão. E observamos muito, especialmente no seio familiar, essas situações. Não é por acaso, porque muitas vezes a família ela se constrói entre aqueles que tiveram diferenças em outras vidas, porque Deus é tão misericordioso, tão generoso, que vai justamente dar a oportunidade de nutrirmos a relação de amor com aqueles que nós temos diferenças. Então, nesse caso, a gente observa que no seio familiar muitas vezes é difícil a gente encontrar ali
mecanismos, meios e vemos muitos obstáculos para que essas relações sejam reconstruídas, porque alguns dos espíritos guardam muito forte dentro de si ainda aquele sentimento de vingança, de ódio, mas é necessário que trabalhemos. Tanto que no final, no último parágrafo dessa mensagem, Emmanuel vai nos dizer justamente assim: trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então sempre façamos a nossa parte, procuremos trabalhar para as situações serem apaziguadas. Nós vamos chegar naquele almoço de domingo que a gente tenha a diferença com alguém e vamos dar aquela cutucadinha para justamente ampliar a discussão. Não, vamos apaziguar, vamos deixar, vamos relevar, vamos esquecer, porque aí o tempo cura todos os males, apazigua todas as situações. E é no trabalho no bem, no espírito de serviço que nós teremos a oportunidade de nos reconciliarmos com quem quer que seja. E Humberto de Campos, assinando como irmão X, nos traz uma mensagem muito bonita, por meio de Chico Xavier, chamada O Natal do Apóstolo. É uma mensagem que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Então, nessa mensagem, Humberto de Campos vai nos dizer ali que quando Simão Pedro, o apóstolo de Jesus, foi arrancado dos grilhões do cárcere por seu derradeiro sacrifício, ele sentia o seu coração repleto de angústia. O discípulo já havia superado os 80 anos de idade. E ali, os irmãos de Evangelho acompanhavam tristes, embora escondiam o desespero, mesmo diante da serenidade de Pedro, que estava ali caminhando para o seu próprio martírio. Mulheres e crianças se aglomeravam para beijar-lhe as mãos. Transeuntes, mesmo que não compactuavam com o cristianismo, lhe dirigiam olhares de respeito, entendendo que a obra dele foi produtiva. Até soldados da escolta, recordando vários companheiros beneficiados por Simão Pedro, abeiravam-se dele com carinho. Apenas um dos soldados, chamado Sertório Aniceto, que chefiava a expedição, não poupava o sarcasmo, referindo-se a Pedro como velho sem pudor, judeu sujo, lixo humano, ladrão imundo. Mas Pedro contemplava tudo e orava em silêncio. No fundo do coração, na verdade, ardia-lhe a saudade do mestre. Então ali naquele momento, Pedro buscava Jesus em pensamento. Revia em suas memórias o lago de Genezaré, as multidões simples com o Senhor, que repartia o pão com todos, relembrava com felicidade as pregações e parecia retornar aos iluminados anos em que Jesus deixou suas pegadas entre nós. Aí, chegando no local do seu suplício, Pedro continuava absorvido em suas lembranças. Mal percebeu quando os soldados lhe desnudaram, não percebeu os martelos sendo manobrados, que prenderam suas mãos e seus pés ao lenho que se erguera de improviso. Aqui e ali, alguns grupos estavam em oração. A morte de Pedro não tardaria. Sertório Aniceto, no entanto, não perdia Pedro de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe uma pedra à cabeça e gritou: "Morre, bruxo!" Pedro observou que o sangue esguichava e, sem qualquer reação, rendeu-se a um torpor, sendo anestesiado por um sono brando. Essa impressão durou alguns momentos. Logo, Pedro se viu livre do corpo físico, sentiu-se eufórico quando identificou próximo de si os seus despojos. Contemplou deslumbrado o firmamento e, espantado, observou que um homem descia do alto como se estivesse materializado. E após alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos de si, lhe endereçando o inesquecível sorriso. "Mestre!" exclamou Pedro. E Jesus, redivivo, tomou seu discípulo nos braços, aconchegando-o em seu coração e partiu.
Por várias semanas, Pedro restaurou-se em uma instância de luz e, junto de Jesus, visitou locais de rara beleza, obteve lições preciosas e reviu algumas de suas afeições inesquecíveis. E assim que Pedro estava integrado à sua nova realidade, Jesus anunciou a necessidade de uma nova separação. Disse a Pedro que ele poderia descansar aonde ele quisesse no plano espiritual. Em qualquer lugar de rara beleza ele poderia escolher e ficar. Então Pedro perguntou para Jesus: aonde vais? Aí Jesus respondeu para ele apontando o planeta Terra: Pedro, enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Aí Pedro respondeu: então, Senhor, eu também. Aí, atraídos por centenas de vozes, eles atravessaram Roma e, mergulhados na sombra noturna, pararam em um cemitério na Via Ápia, uma das estradas mais antigas de Roma. Era uma noite de Natal. E eles viam ali a multidão cantando, glorificando o Senhor. Aí Simão Pedro, ferido pela emoção, começou a chorar de alegria diante daquela cena. E Jesus se aproximou e disse-lhe ao ouvido: Pedro, alguém te chama. Aí o apóstolo voltou-se, admirado, enxergou na pequena comunidade um homem triste, carregando nos braços um pequenino agonizante. Era o soldado Sertório Aniceto, a rogar-lhe mentalmente se lhe compadecesse do filhinho cuja febre devorava. Como se percebesse a presença de Pedro, Aniceto expunha-lhe os remorsos que amargava e pedia-lhe perdão. Pedro não hesitou, afagou a criança, impondo-lhe as mãos, e ali mesmo, magneticamente, tocado por forças renovadoras, o menino despertou, lúcido e refeito, enlaçando-se ao pai, a feição de ave assustada que torna a segurança do ninho. Aniceto, no íntimo, compreendeu o socorro e a bênção que recebia, e renovado, começou a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Para Sertório Aniceto, começava ali uma nova vida, e para Simão Pedro, o serviço continuou. Vamos para a segunda parte. Gente, só agradecer pela presença. É muito gratificante para nós. Cada reunião que a gente se encontra aqui em nome de Jesus. Sobre a reunião de hoje, gente, a gente tem muita experiência. Por que vocês acham que tem chipógrafos, que tem siameses? Deus é amor. Então, muitas vezes o ódio vai tão longe que dois espíritos disputam o mesmo corpo. Eles vêm no mesmo corpo para se acertarem, para se ajustarem. Então, Divaldo Franco, todo mundo sabe, um missionário, né? Divaldo Pereira Franco, a irmã dele tinha um ódio mortal do pai dele. Mortal. E o pai também tinha muito ódio dela, mas muito ódio. E o Divaldo ficava questionando. Um dia, o Divaldo pegou uma cena de uma reencarnação anteriores dele. Ele viu o pai dele violentando a irmã. E isso ficou guardado no subconsciente, que todos nós temos, e ela reencarnou como filha dele para se ajustarem. Mas eles não se perdoavam. Aí um dia o pai do Divaldo estava muito doente já. E ele falou: meu filho, ele falou, eu tenho um ódio da sua irmã, não sei porquê, e ela também me odeia. E o Divaldo não contou para ambos a situação. Aí quando ele estava já no leito para morrer mesmo, o Divaldo falou para a irmã dele, falou: você vai deixar passar mais essa encarnação? Será que você não vai pedir perdão para o papai? Chegou o momento. E aí levou ela meio a contragosto. Ela foi, só que quando ela chegou lá, o pai dela pediu perdão para ela. Minha filha, você me perdoa. Você me perdoa. Tem que ter alguma coisa entre nós para a gente ter esse ódio, ter essa indiferença. E aí ela perdoou e ele desencarnou. Então muitas vezes a pessoa está ruim para morrer, não morre, porque tem alguma coisa que não ajustou ali. Por isso que a eutanásia é um crime gravíssimo, porque em algum segundo o espírito pode se recuperar.
Então, olha a terapia da doutrina espírita para nós, mostrando que tudo tem uma razão de ser. Embora muitas vezes a gente não compreende. Então, vamos orar por aqueles que a gente tem diferença. Porque Jesus disse também o seguinte: orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Né? Porque o problema vai ser dele. Se o pai do Divaldo pediu perdão para a filha, mesmo da boca para fora, aí o problema é dele. Porque muitas vezes a pessoa fala que perdoa a gente da boca para fora. Mas aí, como o Márcio falou aqui, aí o problema já está com ela, não está conosco. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare, uma boa noite para nós, a gente tenha um bom sono. Muito obrigado, gente. Que Deus nos abençoe.